Oi, oi, gente linda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal. Se você é novo, já aproveita, se inscreva, já dá o like aqui no vídeo, porque isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. Fiquei aí 3 semaninhas sem vídeo pra vocês, mas não, eu não sumi, eu estou aqui. É final de ano, a gente tem muita coisa pra tratar, muita coisa pra entregar e eu acabei não conseguindo gravar vídeos antes pra vocês. E hoje é dia de fotógrafos do YouTube, normalmente toda primeira quarta do mês, como vocês já sabem. Mas ontem foi feriado, então estamos liberando hoje na quinta-feira para vocês. Nosso vídeo de hoje é para falar sobre composição e como já disse para vocês, todos nós estamos até meio cansados de saber, toda boa fotografia precisa ter 3 elementos: luz, composição e momento. São 3 itens importantes para que você tenha uma fotografia forte. Nós já falamos sobre iluminação e eu vou deixar o link do vídeo aqui para você acessar se você ainda não viu esse vídeo. E agora estamos abordando o tema composição, a gente vai trazer algumas dicas para vocês. E a primeira coisa que eu falo é, composição não tem como você fazer de uma forma instintiva. É claro que assim, com o passar do tempo você vai criando uma certa experiência e de forma muito automática você já consegue identificar elementos fortes para uma fotografia. Mas é claro que para você começar a agir de forma instintiva, você vai precisar de muita prática. Então a gente precisa sempre pensar quais elementos são fortes para minha fotografia. Como fotógrafos, a gente precisa ter assim, a habilidade de enxergar, de saber posicionar os elementos dentro de um quadro, saber organizar esses elementos e como essa imagem vai ficar ao final. Então às vezes você até identifica alguns elementos que você sabe que são fortes, porque você tem aquilo na teoria, mas você não sabe como aplicar aquilo na prática muito bem. E o que eu sempre digo, inclusive nos meus workshops, é: assistam filmes, tenham livros de imagens, procure na internet imagens, né? Alimente o seu banco de dados de informações para que você possa, em um momento que você precise fotografar, você consegue acessar aquilo facilmente. Mas como eu disse para vocês, a única forma realmente de você conseguir absorver esse conceito é praticando. Então, saindo nas ruas, procurando linhas, procurando formas, procurando texturas, né? Procurando reflexos. Quantas vezes você sai com uma câmera na mão? A gente tem uma câmera de celular hoje em dia, qualquer celular tem uma câmera. Quantas vezes você identifica elementos? Quantas vezes você fotografa esses elementos, né? Você tá sempre praticando, que é importante que a gente sim identifique e pratique também. Primeiramente, é preciso que a gente tenha noção de espaço, né? Um primeiro ponto não é interessante você colocar a pessoa no centro da câmera, né? Você colocar o assunto, se você está fotografando uma pessoa, né? Mas você colocar o seu assunto no centro da câmera, que é sempre importante você estudar os pontos de ouro e posicionar a pessoa nesses pontos de ouro. E existem outras regras também, né? Pra gente poder fazer o enquadramento. Na verdade, os pontos de ouro é a regra mais simples que existe na fotografia, mas nem sempre é verdade que você não pode posicionar o seu ponto de interesse no meio da fotografia, porque às vezes você tem linhas, você tem simetria, né? De repente você está dentro de um túnel e as linhas levam o seu olhar para o seu ponto de interesse. Então tudo depende do que você está fotografando, do que você quer passar com aquela fotografia, mas é importante que a gente tenha noção de identificar texturas, de identificar cores, de identificar linhas, formas geométricas, porque são coisas que desde criança a gente está acostumado, né, a aprender. Quando você vai aprender a desenhar, você aprende a desenhar um quadrado, você aprende a desenhar um triângulo, um círculo, né, quando você está aprendendo a desenhar. Então são elementos que chamam muito a nossa atenção desde criança. Tenta fazer uma fotografia ali, tenta posicionar o seu assunto de alguma forma que as linhas levem o olhar de quem está vendo a foto ao seu ponto de interesse, ao seu assunto. Essa questão do espaço, né, na hora que a gente está compondo uma imagem é muito importante. De repente você pode mudar o seu ângulo de visão, tentar outros ângulos, fazer a fotografia de cima, fazer a fotografia mais de baixo. Você também pode pensar na composição em relação à iluminação, a tons. Por exemplo, posicionar uma pessoa que está vestida de branca num fundo mais escuro, onde ela não se misture com o fundo mais claro, né? De repente você nem precisa posicionar a pessoa, o simples fato de você mudar de lugar, você conseguir um fundo diferenciado. E às vezes, em fotografia documental, como fotografia de casamento, é óbvio que você não vai poder posicionar o casal em outro momento. Por exemplo, eles estão na cerimônia, você não vai poder
tirar eles dali do meio e colocar em outro lugar. Mas você mudando de posição, buscando outros ângulos, você já consegue buscar outros fundos e compor de formas diferentes. De repente você está fotografando uma pessoa onde o fundo tá um caos total e você não tem como tirar a pessoa dali, por exemplo, o making off de uma noiva e tá tudo bagunçado ali atrás, tem muita coisa bagunçada ali no espaço que ela tá se trocando. A questão de você desfocar o fundo. Então assim, eu acho que quando fala de composição, o que eu faço é pensar em primeiro lugar no fundo, onde eu tô posicionando essa pessoa, onde eu tô posicionando o meu assunto. Não precisa ser pessoa, pode ser um objeto, mas como que vai ser o fundo ali, né? Porque o fundo vai fazer parte daquela fotografia. E essas coisas eu faço de forma mais racional. É diferente de você pegar uma emoção, você tá pegando coisas de uma forma mais instintiva. É lógico, você tá prestando atenção no que tá acontecendo, você tá prevendo as situações que podem acontecer, mas é diferente você pegar uma emoção e você pensar na composição. Eu acho que a primeira coisa que você precisa sempre fazer é: encontrei a minha luz, minha iluminação tá boa aqui, ok. Nesse local onde minha iluminação tá boa, onde eu tenho uma composição bacana, ok, encontrei a minha composição, agora eu vou posicionar a minha pessoa ali, se for um ensaio eu vou posicionar o casal ali, para buscar o terceiro elemento, que é a emoção. Ou até mesmo quando você não pode posicionar a pessoa no local, mas você buscar um fundo que seja o melhor fundo para você ali naquela condição e naquela situação em que você não pode interferir. Mas basicamente é isso. Quando for fazer uma fotografia, procure olhar a luz, procure a sua composição, porque às vezes você tem uma parede super legal que daria uma composição super bacana, cheia de linhas, com uma cor super bacana, que vai dar contraste com a roupa da pessoa que está utilizando, mas você não tem uma luz legal ali. Então não adianta você simplesmente ter uma composição forte, você tem que ter uma iluminação boa e você tem que captar um momento também. Então são 3 elementos juntos que vão trazer uma fotografia forte pra você. Isso eu fui aprendendo com o passar do tempo, tá? Eu sempre fui muito coração, então a questão de captar as emoções sempre foi uma facilidade muito grande pra mim. Daí a questão racional, né, de pensar, ok, em qual fundo eu vou posicionar isso, foi uma coisa que assim, com o passar dos anos eu fui aprendendo e hoje já é uma coisa muito instintiva pra mim. Eu já olho, eu já sei o que eu quero, eu já sei qual que é o melhor fundo ali, onde eu posso posicionar a pessoa. A questão de você não cortar a cabeça da pessoa com linhas, né? Tem vários conceitos aí de composição. Se vocês quiserem, a gente pode entrar mais a fundo, um por um, aí no nosso canal. Mas por hoje as dicas são essas. É um assunto muito complexo que não dá pra gente realmente se aprofundar muito em um vídeo só. Então eu quero que vocês primeiramente se atenham a isso. Hoje a minha dica é: prestem atenção, saiam na rua buscando linhas, buscando formas, tentem fazer uma fotografia com aquilo, buscando reflexos, tá? Às vezes não precisa ter uma pessoa, se você conseguir enquadrar pessoas, né, dentro de uma composição bacana, melhor ainda. Mas a minha dica é: treinem, saiam na rua, vejam, fotografem com o olhar, fotografem com a câmera, levem a câmera mais vezes para passear. E por hoje é isso, não se esqueçam de assistir o vídeo das meninas, também vai ter mais dicas diferentes de composição para vocês no canal delas. Espero que vocês tenham gostado, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!